Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo e ao nosso canal Pílulas da Verdade. Esse canal que foi criado para poder abençoar a sua vida e a minha vida, porque aqui a gente compartilha de uma pílula da verdade, né? Que é a palavra de Deus. E desde já eu quero pedir desculpas, né, pelo meu sumiço, mas foi devido a mudanças, né, que aconteceram na nossa vida durante essas 2 semanas, né? Mas retomando agora ao nosso momento aqui da verdade, de compartilhar a palavra, de falar das coisas do Senhor, do que Ele faz na nossa vida. Amém? Estou feliz de estar de volta. Bom, e hoje o que eu queria compartilhar, né, a nossa pílula da verdade de hoje, é muito sobre o que estamos vivendo ultimamente, né? Sobre mudanças, sobre ambientes, como ambientes importam na nossa vida, né? Quem estava ontem lá no momento de oração na igreja, a gente tem um momento de oração todos os domingos às 8 horas da manhã, aqui na Metodista Internacional do Bonfim, em Correias, Petrópolis. E eu compartilhei ontem essa palavra, né, que o Espírito Santo tem colocado no meu coração sobre os ambientes, né, que nós estamos. E em 1 Samuel, depois vocês leem o texto calmamente na Bíblia de vocês, na versão de vocês. Eu só queria frisar que 1 Samuel 1 começa a falar sobre os pais de Samuel, né? A Bíblia fala que na região de Ramá havia um homem que chamava Eucana, que era casado com Penina e com Ana. Penina tinha filhos, Ana não. Todo mundo já conhece essa história, né? E o que me chamou a atenção é que Deus permitiu Eucana, Ana, Penina saírem da cidade de Ramá todos os anos e irem a Siló para ofertarem ao Senhor sacrifícios de adoração, porque antigamente não era igual hoje, que a gente consegue todos os domingos ir para a igreja adorar o Senhor, né? Ofertar, não era como hoje, né? Antigamente era assim, era uma vez por ano, eles subiam, né, de Ramá para Siló para poder oferecer os sacrifícios de adoração e tal, era uma celebração, como um culto, né? E o sacerdote Eli, todos os anos Ana passava desapercebida, né? Aos olhos de Eli, e eu acredito que todos os anos ela pedia sempre a mesma coisa, porque ela queria gerar filhos, mas eu acho que a motivação dela nesse dia, né, depois de muitos anos ela subindo, foi diferente. E o ambiente era o mesmo que ela frequentava, né? Por mais que não fosse o mesmo de onde ela morava. Ela precisou sair do ambiente que ela estava e ir para um ambiente profético, que era lá onde Eli era o profeta, onde tinha o templo, né? E naquele momento, naquele dia, ela conseguiu entender que dependia muito dela. Às vezes, não depende somente de estarmos no ambiente certo, mas sim o que a gente faz no ambiente que a gente está. Ela entendeu. Mas na frente aqui fala sobre ela fazer um voto, né? Ela entendeu que ela precisava se posicionar e que ela precisava ofertar algo para o Senhor. E que o desejo dela não poderia somente ter um filho para competir com Penina, mas que ela precisava fazer algo a mais para poder chamar a atenção do Senhor. O Senhor já conhecia o coração dela, já conhece o coração dela. Porém, ele tinha que mostrar o coração dela para ela mesma, né? Mostrar que enquanto ela pensava somente em ter um filho para mostrar para a Penina que ela poderia ter, Deus precisava de um sacerdote, Deus precisava de um profeta, né? E ela precisava de um filho. Então, a vontade do Senhor convergiu com Ana. E naquele ambiente, né, ela conseguiu o milagre dela, né? Através do voto, através dela tantas vezes subir a Siló e nada acontecer, e naquele dia, dentro do coração dela, ela determinou que iria acontecer, que ela ia receber a bênção dela, sabe? Às vezes a gente vai para o culto sem motivação, sem a motivação, como se todos os anos ela ia, sem motivação. E naquele dia ela falou assim, não, hoje vai ser diferente, hoje eu não vou voltar sem a minha vitória, sem a minha bênção, né? E eu vejo que Deus nos permite viver assim. Ele nos permite a gente estar expostos a ambientes e saber o que cada um vai fazer em determinado ambiente.
e que ele sempre muda a gente de ambiente, né? Eu vejo que na vida de José, ele tinha tudo para poder crescer ali perto do pai, dos irmãos, né? Ele poderia crescer como um filho mais admirado, ou quem sabe até um filho mais amado, como a palavra diz, que Jacó amava demais a José, por isso que fez a túnica. Ele poderia ter crescido um menino até mimado ali debaixo da saia do pai dele, mas Deus tinha algo maior para ele, mas Deus precisou mudar ele de ambiente para que ele mudasse a mente, né? E aí os primeiros ambientes dele não foi bom, né? Foi primeiro a cisterna, depois ser vendido e passar por aquela humilhação toda, mas para que fizesse sentido o ambiente que ele iria viver no futuro, que seria o governador do Egito, né? Então, foi assim na vida de Moisés. Ele poderia crescer, foi privado de crescer perto do pai, da mãe, da irmã, mas por um motivo maior, por uma causa maior, que ele foi levantado por Deus para ser o libertador do povo de Israel. Então, eu penso que Deus faz isso na nossa vida, né? Ele nos permite, às vezes, nascer e crescer num determinado local, mas ele também nos permite mudar de ambiente para que a palavra dele se cumpra na nossa vida, né? E em vários personagens da Bíblia a gente vê isso, que às vezes o Senhor precisa mudar a gente geograficamente falando para cumprir, né, uma palavra, uma promessa, como fez com Abraão, né? Ele saiu da sua terra, da sua parentela, foi para uma terra que o Senhor mostrou, que o Senhor iria mostrar ainda. Olha só como foi a fé dele, né? Por isso que fala que ele é o pai da fé, porque ele não sabia nem para onde, nem como, nem quando, ele foi só sendo guiado pela voz do Senhor, né? Então eu vejo isso, como ambientes importam e como a gente precisa se comportar em cada ambiente que o Senhor nos coloque, né? Essa é a palavra que eu queria deixar hoje para vocês, a palavra que também está no meu coração. Vamos saber aproveitar em tudo onde Deus tem nos colocado, onde Deus tem nos plantado. E principalmente estarmos certos de que estamos plantados nele, né? E não somente no local que a gente mora há 10, a 20, a 30 anos, não somente no local que a gente trabalha há 10, a 20, a 30 anos, mas e sim, acima de tudo isso, plantados nele. Porque às vezes a gente tem uma estabilidade, né, no trabalho ou onde a gente mora e a gente não tem uma estabilidade em Deus. Deus tem me chamado muita atenção para isso, para que as minhas raízes e as suas raízes estejam estabelecidas nele. A partir disso, em qualquer lugar que ele nos colocar ou nos permitir estar, nós vamos estar dando frutos, né? Que é para isso que o Senhor nos chamou. Deus nos vê como árvores, né? Como plantas. Na palavra sempre nos fala isso, que nós somos como árvores, que nós vamos em cada tempo, em cada estação a gente vai frutificar. Então a gente consegue perceber que nós não vamos dar frutos o tempo todo, é uma cobrança, né, que a gente tem de achar que a gente tem que estar frutificando o tempo inteiro, e nenhuma árvore faz isso. Cada árvore dá o seu fruto na sua estação, e Deus é tremendo. Ele é maravilhoso e ele dá a cada um conforme ele apraz, conforme tem a nossa busca também, né? Então essa é a palavra que eu queria deixar para os seus corações, para o meu coração. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua semana, em nome de Jesus.